Fala pessoal, começando hoje aí mais um episódio, aí, mais um capítulo aí do Marquinhos Cast, é o meu podcast, e eu tô com uma pessoa aqui muito especial, né, um convidado aí, que é o meu amigo, o Padre Francisco, e eu já quero deixar um momentinho para ele dar a apresentação inicial aí dele aí. Padre, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado Marquinhos, pela alegria de poder estar aqui contigo. Eu sou o Padre Francisco, estou aqui em Cachoeira, vai fazer agora 10 meses, tem pouco tempo. Sou natural do Rio de Janeiro e venho trabalhando aí pelo Rio, por várias cidades. Tive já a oportunidade de morar fora também, na Itália, passar um tempo em Portugal e também nos Estados Unidos. Então, hoje estou aqui nessa bela terra de Cachoeira de Macacu como pároco da Paróquia da Imaculada Conceição, aqui em Cachoeira, né? Então, uma alegria poder estar aqui com você e partilhar um pouquinho. Padre, primeiramente, né, não tem como não falar sobre o início da caminhada, né? Que realmente é um chamado, né, divino, não são qualquer pessoa, né, que assume essa responsabilidade, né? E como é que começou esse chamado dentro do Senhor? Essa coisa essa vocação, quando que deu início isso? Então, eu hoje já tenho 45 anos, né? Mas quando eu tinha lá pelos meus 15 anos, botamos assim mais ou menos, comecei então a me questionar por que não ser padre. Venho de uma família muito católica, eu tenho uma tia que é religiosa, que é freira, meu pai chegou no tempo mais novo a ser seminarista, mas seminário menor que a gente chama. Sim. E minha mãe é muito religiosa. Mas a família em si colaborou muito, claro, na questão da minha decisão na fé, mas no questionamento vocacional, que a gente chama, foi justamente no trabalho apostólico na comunidade mesmo, onde eu trabalhava, na paróquia lá no Rio de Janeiro, Sim. Paróquia de Santa Isabel, em Bento Ribeiro. E lá, no decorrer do trabalho apostólico, eu comecei a me questionar. Eis que então chegou um momento na minha vida que eu tive uma experiência profunda, né, com o Espírito Santo, através da renovação carismática, num retiro que eu realizei lá no Rio, que aquilo foi, vamos dizer assim, uma chama que se aqueceu em querer doar a vida pelos irmãos, né? Fazendo uma entrega total ao Senhor. E aí comecei a fazer o discernimento, mas de forma muito silenciosa. Aí até os meus 17 anos, quando eu terminei meu 2º grau, eu ingressei na comunidade e estou até hoje. E é uma coisa assim que eu fico observando assim, hoje em dia, né, que parece que muitos jovens não têm esse pensamento, né? E é dessa forma que eu ainda vejo que é um chamado realmente de Deus. Porque não é qualquer um que quer abraçar, né, essa responsabilidade, essa causa. Então, assim, o senhor assume essa responsabilidade já muito novo, né, com 15 anos de idade. E como é que foi para os amigos próximos, né, do senhor, no dia a dia, como que, depois de tomar, né, essa ambição por esse chamado, como que as pessoas começam a lidar com isso em relação ao senhor? Como eu disse, eu comecei a fazer de forma assim, muito discreta. Não falava com as pessoas que estavam fazendo discernimento vocacional. E eu fui para o seminário porque um amigo meu, para esse seminário dos Padres Paulotinos, onde eu trabalho atualmente, ele me convidou. Eu não fui, não queria muito ir, mas Sim. Ele falou, vamos. E lá a gente começou a fazer um processo que a gente chama de postulantado, que é um período de 15 dias que você mora lá. E meus pais nem sabiam que eu estava fazendo isso. E eu passei 15 dias dentro de um seminário e ali foi um despertar da vocação assim, maior e um desejo de ingressar. E a partir daquele momento eu comecei aí. Os meus amigos ficaram surpresos porque alguns olhavam assim, você é muito religioso e tudo, mas não te via como padre, né? Não imaginava que você fosse querer ser padre. E eu fui, né? Alguns aceitaram, outros não aceitaram. A família em si ficou surpresa, porque, como eu falei em cima do tempo, porque eu terminei no dia 15 de dezembro e dia 21 de janeiro do ano seguinte eu já estava no seminário. Quer dizer, eu tive um mês praticamente para poder despedir da família e ingressar, né, na comunidade. Isso foi no ano 95, em 96 eu ingressei, em janeiro de 96. E depois a própria família foi vendo que a gente está feliz, Sim. Não é? E acaba aceitando os amigos também. Mas no início houve um questionamento, né? E depois também, ao longo da formação, algumas pessoas chegavam assim a dizer, mas você é tão bonito, porque você vai ser padre? E mas padre também gosta de gente boa, né? Claro. o Senhor também gosta de gente bonita trabalhando para a sua obra, não é? Mas acontece que a gente sempre às vezes curte, assim, escuta, né, às vezes uma fala ou outra, hoje já menos. Sim. Hoje já menos. Mas, graças a Deus, eu tenho quase 20 anos que eu sou padre, né? Então já tenho uma caminhada longa já, né?
Padre, eu acho que assim, todo mundo na vida, em determinado momento, sofre um certo preconceito. Em qualquer projeto que você vai assumir, qualquer sonho que você vai buscar, você sofre um certo preconceito. E eu fico observando que pelo padre, né, não poder casar e tudo, parece que ainda existe um pouco, né? Há anos atrás era muito mais. Mas ainda existe um certo preconceito de algumas pessoas de falar, poxa, um homem não pode casar. Então, como que o senhor lidar, né, com essas críticas, né, que o senhor já escutou, ou talvez ainda escuta? E assim, por que um padre assim, não pode casar? Bem, vamos lá. Primeiro a gente tem que distinguir que existem na Igreja Católica 2 tipos, podemos assim dizer, de padres, né? Existe o padre que se chama diocesano, que é aquele que é ligado a um bispo de uma diocese, que por exemplo, estamos aqui em Nova Friburgo, né? Na região aqui de Nova Friburgo. Então, é a diocese de Nova Friburgo, tem os padres que são ligados ao bispo. Sim. E que trabalham, exercem o ministério aqui nos municípios ao redor. E existem os padres chamados religiosos, que são aqueles que emitem votos ou promessas a Deus, e esses fazem uma opção clara pelo celibato, tá claro? Sim. Então, assim, quando algum dia, né, porque é uma norma a gente chama de uma norma de conduta, norma na igreja, mas isso muitos querem que seja abolida, né? Sim, sim. Mas aqueles que ingressam na vida religiosa ou na vida diocesana, eles já ingressam sabendo disso. E a maioria do povo que reclama disso não é os padres, não somos nós que estamos pedindo para casar. Sim. É o povo que se sente incomodado. Né? Mas se sente incomodado porque a gente também deve ser, não que a gente é ainda, né? A gente deve ser um sinal do reino. Então, a gente que quer manifestar o reino de Deus na terra, a gente vai sofrer as perseguições. Então a gente já está preparado para isso. Claro. Então, assim, o nosso estilo de vida é muito questionado. Claro, alguns vivem de uma maneira talvez autêntica, outros infelizmente não. E aí a vida apresenta, porque a própria palavra de Deus já diz que tudo que está escondido um dia é revelado. Sim. Mas o fato é, a gente deve viver a autenticidade daquilo que a gente se propõe. E aqui, eu sou muito feliz naquilo que me proponho, né, seguir. Sim. A gente sabe até hoje, a gente está bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu me mergulho na misericórdia de Deus e vamos para frente. Então, assim, a igreja, lá no século XIII, ela fez essa opção onde justamente os sacerdotes, aqueles que iriam receber o 2º grau, que a gente chama de sacramento da ordem, seriam então celibatários. Sim. Isso é uma norma. E eis que então, de lá para cá, a gente vê esse desenvolvimento do sacerdócio. Só que assim, se um dia algum papa quiser liberar isso, é só para o chamado clero diocesano, onde eles veem a vida celibatária justamente como não como um conselho evangélico, como nós vivemos, como uma opção nossa. Aí não chegaria até vocês. É isso? Não, isso não. No meu caso não, porque a gente já fez uma opção de ser celibatário mesmo. Sim. Os diocesanos fazem pela condição, entendeu? Mas eu creio que muitos deles, talvez nem se caso isso acontecesse, que provavelmente não irá acontecer, mas se caso acontecesse, seria vinculado mais a eles e não a nós, né? E assim, por que a gente não se casa, né? A ideia justamente é se configurar a pessoa de Cristo. A gente vê lá Filipenses 2, né? Sim. O Cristo se humilhou, né? Assume a nossa natureza humana, se esvaziou totalmente. Então esse desejo de se esvaziar totalmente é em prol do ser humano, em prol das pessoas. E digo uma coisa, essa vocação é para amar e ter um coração diviso ao Senhor. É muito difícil, eu digo por uma questão até de ouvir casais, de ouvir pessoas que trabalham na comunidade, ter um coração dividido. Para quem quer trabalhar pelo povo plenamente, integral, é muito difícil. Nas questões práticas mesmo, né? A mulher muitas vezes vai ter dificuldade de compreender por que eu estou demorando numa igreja, por que eu estou atendendo aquela pessoa, ou que aquela pessoa veio conversar comigo. Entre essas coisas que humanamente a gente sabe. E sendo um sacerdote feliz na sua vocação, você atende muito bem o povo e faz o povo se sentir melhor, né? Um sinal de Deus, né? E graças a Deus, assim, eu vejo que o senhor é uma pessoa bem carismática, né? Uhum. Apesar que eu ainda não cheguei a pegar um padre meio rancoroso, não. Eu peguei que bom. Os padres que eu sempre acompanhei aí, inclusive eu tenho um primo também que é padre, tem sempre essa questão de ser carismático e tudo. E uma das coisas que eu observei lá na Igreja Católica é que o povo, principalmente idoso, né? O povo daquela terceira idade, eles são, parece que um pouco mais fiel, né, a missa, ao ir ao templo, né, ali fazer suas preces. E como que o senhor vê essa distinção do povo hoje, né, do povo
mais antigo, terceira idade, para o povo mais novo. Como que o senhor lida com isso aí? O senhor, né, hoje tendo aqui uma igreja aqui em Cachoeira, administrando tudo. Sim. Nós observamos muito hoje, até na Igreja Católica como um todo, não só aqui em Cachoeiras, uma presença muito mais forte da pessoa da terceira idade. Até porque vem de uma outra geração, onde o catolicismo era, de certa forma, a religião hegemônica no país, onde as pessoas respiravam praticamente a cultura religiosa católica, né? Seja porque tinha que batizar, porque tinha que fazer a primeira comunhão, tinha justamente que casar na igreja, tinha a questão das festas que eram vinculadas à questão cultural, festa junina, de São João. Então, respirava-se um catolicismo, né, de modo particular aqui no nosso Brasil. A gente chama isso de cristandade, né? Hoje, devido à questão do pluralismo religioso, isso vem cada vez mais diminuindo. Parece que evoluiu muito, né, as coisas, e parece que o povo, a fé está se esfriando em muitos níveis. Infelizmente, né? Mas assim, nessa parte dos idosos que frequentam muito, eles estão muito vinculados porque muitos tiveram o estudo em colégios católicos. A formação ela foi vinculada. Então a gente tem aí um povo na terceira idade que é muito mais vinculado à fé católica do que talvez uma juventude que hoje cada vez mais se distancia de Deus e que não tem tanto, como tinha no passado, essa presença mais ativa da fé na vida das pessoas, né? São N situações que a gente tem enfrentado hoje, mas o fato é que hoje, na terceira idade, como você me perguntou, ela tem muito mais participação realmente na igreja, um compromisso, mas é uma preocupação, né? Porque a gente sabe que as gerações vão passando. Então a gente tem que agora também se dedicar muito a essa juventude para despertar neles um amor, né? E a partir daí, eles começarem a conhecer o Senhor e fazer a sua experiência de fé, né? E por causa disso também parece que exige dos padres, né, até dos pastores e outros líderes religiosos, parece que exige também uma certa atualização, né, do modo de falar, do modo de passar a mensagem, né? Eu acompanho muito o padre Fábio de Mello e vejo isso nele, né, que até muitas pessoas na época eu via comentando, o padre da mídia e tudo, mas é o cara que conseguiu chegar a esse nível. Sim. E como é que o senhor hoje tenta se aproximar dos jovens, talvez mudando um pouco de linguagem em alguns momentos? Como que o senhor vê isso? Eu acho que a gente tem que ser autêntico, né? A gente tem que saber que a palavra tem que chegar a eles. A gente não pode criar rótulos, a gente não pode criar preconceitos, porque, como você colocou aí, a gente pode passar por preconceitos, e aí eu tenho uma frase que eu acho que ela é emblemática, né? O preconceito nos priva de conhecer pessoas maravilhosas, né? Então, a gente tem que acreditar naquilo que a gente professa e apresentar isso de uma maneira que atinja o coração dessa juventude, né? É a sua maneira de falar, muitas vezes não é só pegando o microfone, é muitas vezes num olhar, numa atitude, num receber. Que isso aí isso faz a diferença. Conta mais do que, né, às vezes uma fala. Porque hoje assim, eu vejo que a juventude está muito cansada de discursos, né? Ela quer ver a prática, né? Ela quer ver a autenticidade daquilo que você se propõe a viver e tudo mais, né? Então acredito aí que para atingir essa juventude hoje, acho que tem que viver o amor. Porque o amor gera justamente um despertar, entendeu? Para sair de uma condição que hoje a sociedade apresenta para eles propostas assim muito desumanas. E a gente tem que apresentar propostas humanas para eles, né? É o que a gente tem visto hoje. Padre, para quem nunca viu, o que é uma missa, né? Como que ela é feita? Para quem assim nunca entrou na igreja católica, que às vezes, né, vê lá e assim, pô, às vezes até julga, tem algumas críticas, algumas coisas que nem participou, né? Nem sabe realmente como funciona uma missa, o que é uma missa, a importância de uma missa. Sim, para nós católicos, a celebração da Santa Missa é a atualização do sacrifício de Cristo, de forma incruenta. Seria o momento do Calvário, da entrega total de Jesus ao Pai por nós. Então nós temos no desenrolar da liturgia da missa, a gente tem ali, que o ideal seria chamar Eucaristia, que seria o ato de ação de graças, né? Mas se vinculou muito o chamar de missa, porque cada vem do latim, toda uma situação histórica. Mas o fato é que a Santa Celebração Eucarística, para nós católicos, é essa atualização do mesmo sacrifício de Cristo na cruz, que inicia justamente com a liturgia que a gente chama da palavra, que é o momento em que nós, então, nos vinculamos a esse Deus que desce e fala conosco, através da palavra proclamada, a Sagrada Escritura, e depois o segundo momento, que a liturgia a gente chama de liturgia eucarística, que é a nossa elevação à presença de Deus, e que tem ali como um cume a sua presença real pela transubstanciação que nós católicos professamos, né? Que recebemos a Eucaristia,
onde Jesus fala, né, que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Sim, Então, certo. essa comunhão, entendeu? E a partir daí, então, para nós católicos, a Eucaristia para nós é a nossa Páscoa semanal. É a Páscoa semanal, que se transforma também no Pentecostes também semanal, porque há a invocação do Espírito Santo, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, né? A Eucaristia se torna para nós um instrumento também de remédio, para curar nossas enfermidades espirituais, também corporais, Sim. e se torna. Só que, infelizmente, pela falta de conhecimento, algumas pessoas acham que é monótono, algumas pessoas acham que dá repetitivo. sono, que é repetitivo, mas quando a pessoa ela começa a conhecer a riqueza dessa celebração, ela começa a compreender. E o que nos falta, talvez, é dar uma boa formação sobre o que é a Santa Missa, apresentando a riqueza espiritual que nela contém. Padre, o que o senhor acha também do movimento carismático, né? Que eu acompanhei tem poucos anos, né? Aqui em Cachoeiras, assim, que eu comecei a ver, e na época foi até uma febre, né? Por muitos fiéis, e houve também uma parte negativa também da aceitação também, né? Na época de algumas pessoas da igreja parece mais tradicional, né? Como que o senhor vê o movimento carismático? O movimento da Renovação Carismática, eu posso dizer que a minha vocação surgiu dentro dele. Então, eu bebi muito do movimento, da espiritualidade do movimento carismático, que nada mais é do que o desejo da efusão do Espírito Santo, de um reavivar da fé do batizado, né? E ali você trabalha os dons, os carismas, que são frutos do Espírito Santo. Então, essa paixão pelo Espírito Santo, essa adesão ao Espírito Santo, e a partir daí viver essa espiritualidade dos carismas. Sim. Hoje, podemos dizer que passa-se por um tempo de purificação o movimento, né? Sim. Houve aquela euforia, as pessoas No começo, ficam naquela euforia, porque é uma coisa um pouco mais assim, talvez mais chamativa, criativa, mais chamativa, mas talvez assim, tem um frenesi, podemos assim dizer, mas hoje já vemos um tempo mais de maturidade, se passaram 50 anos já do início desse movimento, então já vai para um grau de maturidade, mas é um movimento que salvou muitas almas e despertou muita gente para a fé, a gente não pode negar isso. Sim. Né? Esse movimento surgiu, na verdade, quando? Assim, onde que começou? Bem, ele começa nos Estados Unidos, uma experiência de oração que eles fazem numa universidade nos Estados Unidos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse derramar do Espírito Santo na Igreja Católica, esse avivamento, ele foi acontecendo em outros locais. Se vinculou muito aos Estados Unidos, porque os primeiros universitários que se colocaram em oração, inclusive até com alguns irmãos nossos, evangélicos da época, acho que batistas, presbiterianos, Sim. que já viviam esse avivamento, eles se colocaram em oração clamando o Espírito Santo, e houve esse Pentecostes, essa efusão, esse batismo do Espírito Santo, e que foi se propagando, porque missionários começaram então a propagar. No Brasil, veio para cá o Padre Eduardo Douglas, que hoje mora em Campinas, e até é fundador de uma TV chamada TV Século XXI, ele trouxe essa experiência dos Estados Unidos e começou a propagar por aqui. Houve uma adesão muito forte, e um dos grandes nomes da Renovação Carismática no Brasil foram o próprio Padre Eduardo Douglas, depois o Padre Jonas Abib, já falecido. Sim. Também Padre Fábio de Mello, ele também iniciou seu percurso de fé também na Renovação Carismática, e o Padre Marcelo Rossi, que se tornou aí uma pessoa de grande expoente, né, da Renovação Carismática. Tem outros nomes também, mas esses são os nomes assim, mais conhecidos na mídia, né? Sim. Padre, uma das coisas também que eu costumo ver muito, inclusive nas igrejas evangélicas, né, que é a questão muitas pessoas que não têm um certo conhecimento citam como exorcismo, apenas isso, né? A questão da libertação, aquela coisa toda. E na sua visão, assim, no seu modo de trabalhar, na sua missa, assim, como que se o senhor trabalha em relação a isso? Como que é trabalhado essa questão? Como que o senhor enxerga isso também? Sim. Nós sabemos muito bem que o demônio existe, né? Uma realidade. O fato é que a Igreja Católica é muito prudente para poder já dizer que a pessoa está com uma possessão demoníaca, né? Até porque nós sabemos que existem pessoas que também têm limitações muito grandes na questão da psique. Sim, sim. Mas a Igreja, ela trabalha, até porque em toda a Santa Missa nós rezamos uma oração de libertação. Logo após a oração do Pai Nosso, a gente faz uma oração de libertação pelo povo, para libertar de toda opressão, de todo o mal. Mas existe, através da Renovação Carismática, celebrações, inclusive eu celebro, e a nossa será agora no próximo sábado até, que é uma oração carismática que a gente reza, oração de cura e libertação. Onde nós pedimos ao Senhor a libertação de todos os males, toda a opressão do inimigo, que possa estar sobre as pessoas. Agora, um exorcismo, claro,
ele deve ser conduzido por um sacerdote que tenha aquilo que a gente chama de uma nomeação do bispo do local. Para nós católicos... É tipo que ele impõe uma autoridade para isso, o bispo ele concede a uma pessoa preparada esse encargo de ser o exorcista da diocese. Então, quando é um caso realmente de possessão demoníaca, ele que deve ser chamado para isso. Eu vou contar um caso rapidinho para poder exemplificar isso. Há muitos anos atrás, eu era padre novo, devia ter 1 ano de padre, numa comunidade religiosa, lá na Praça Seca, surgiu uma situação com uma senhora que era moradora de rua, e a comunidade, que na época chamava Toca de Assis, eles faziam um trabalho com moradores de rua. E as meninas levaram para dentro da casa delas uma senhora que era moradora de rua, mas que tinha algumas realidades não muito positivas, né? E elas começaram a orar por aquela senhora e houve ali uma grande manifestação. E é muito interessante porque elas começaram a chamar os padres para ajudar, porque elas não estavam dando conta. E aí me chamaram outro padre amigo meu, e aí que a gente fazia a nossa oração e tudo, mas a gente não tinha o discernimento que hoje nós temos, que deveria se chamar justamente um padre que tem, sob a obediência do bispo, a missão de fazer o exorcismo. Porque o demônio, ele gosta muito da desobediência, é o pai da mentira. Então, o que aconteceu? Quando as irmãs se recordaram do padre, na época, que era responsável pelo exorcismo na diocese, aquela senhora, numa manifestação que ela estava tendo, e ali a gente pôde ver que era algo que realmente era espiritual, que ela começou a gritar, e dizendo, esse não. Naquele momento eu me recordei daquilo que nos foi ensinado. E, pela graça de Deus, esse sacerdote pôde chegar, eu já não estava mais presente, mas depois fiquei sabendo que houve ali uma grande manifestação e ele, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que a igreja conferiu a ele conseguiu libertar aquela senhora daquele mal. Então, assim, a gente na igreja católica zela muito pela questão da obediência, né? Então, assim, o demônio, ele adora a desobediência, né? Padre, uma das coisas também que eu tenho, assim, maior curiosidade, que acredito que muitas pessoas que vão ver nesse podcast também têm, essa questão de se confessar, né? Não é uma coisa muito fácil, né? Ainda mais numa cidade pequena igual a nossa, que é Cachoeira de Macacu, né? E o padre carrega consigo uma responsabilidade muito grande, né? Que é sempre abraçar aquela pessoa que está se confessando, né? E guardar aquilo para si. E eu sei que, assim, acaba acarretando também um peso para o senhor às vezes, né? Porque são coisas que não é muito legal de saber, né? E, assim, quando que uma pessoa deve se confessar? Como que o senhor, como padre, recebe, né, as pessoas, essa questão de ouvir e tudo mais? E como que o senhor instrui essa pessoa? Direcionada também a questão depois de fazer algumas preces, algumas coisas. Como que é feito esse trabalho? Então, faz parte dos meios de santificação na Igreja Católica os sacramentos. E um deles é o sacramento da reconciliação, onde a pessoa deve buscar o perdão dos seus pecados diante de um sacerdote, fazer a sua confissão auricular, quer dizer, falar justamente à pessoa do sacerdote apenas, para que ele, em nome da igreja, possa restituir a pessoa à comunhão. E o processo justamente de uma confissão é preparar a pessoa para um bom exame de consciência. E ela vai justamente sair de um tribunal ali, que é o Tribunal da Misericórdia, absolvido. É o único tribunal que todo mundo sai absolvido, é o Tribunal da Reconciliação. Claro que hoje o sacramento da reconciliação não é muito valorizado como deveria ser, porque as pessoas têm uma limitação muito grande de, primeiro, reconhecer a sua condição de pecador, segundo, ter a consciência de que precisa verbalizar e mudar. E aqui a gente procura, aqui em Cachoeiras, diferente de onde eu vim de Itaperuna, a última comunidade que eu trabalhei, lá bastava o padre sentar, já tinha uma fila de gente confessando. Aqui eu sento, demora um pouquinho, entendeu? O pessoal chegar. Porque não foram formados. E a também cultura, né? A cultura também. E porque está muito próximo do rio e as pessoas acabam achando assim, para que falar com o homem? Não tem esse reconhecimento de que o sacerdote é aquele que, cumprindo a palavra de Jesus, deve desligar o pecado da pessoa e ligá-lo a Deus. Então, a confissão, para nós padres, é um estado de graça, onde a pessoa ela é restituída à vida em comunhão com Deus. Agora, tudo aquilo que a pessoa confessa, e a gente já tem essa prática com o padre, a gente faz uma higiene mental. Claro que existem situações, às vezes, muito graves,
que às vezes no nosso humano gera um desconforto. A gente gera um pouco de desconforto, mas a gente sempre volta na oração, né? A gente coloca para Deus, porque Ele é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e a gente ora pelas pessoas, né? Oramos por elas, e ali é o momento em que elas são reerguidas. Ali não é local para nós pais ficarmos questionando, ou só ouvir, porque a pessoa, se já chega ali, é porque ela já quer a absolvição, ela já quer o perdão. Então, não compete a nós ali fazer nenhum juízo de valor, não compete a nós ali condenar nada. É abraçar, amar aquela pessoa e fazer com que ela possa se reestruturar. Padre, o senhor chega a Cachoeiras de Macacu, né? É uma cidade que eu até comentei com o senhor, né, naquele dia pessoalmente. Aqui somos, né, eu me incluo, um pouco limitado de cultura, né? Aqui as coisas parece que demoram um pouco a chegar, né? Infelizmente. Mas, assim, é uma das coisas que eu vejo que o senhor tem uma grande missão e parece que está conseguindo. Eu vejo que, por parte dos fiéis, está tendo um despertamento, né? Então, assim, quando o senhor chega em Cachoeiras de Macacu, né? O senhor assume ali, né, a igreja ali. Qual o principal desafio que o senhor já tem em mente? O primeiro desafio, vou separar em dois momentos. Primeiro, o desafio espiritual e o desafio também administrativo. Partindo do administrativo, precisamos trocar tudo o telhado da igreja. Você deve estar vendo a reforma que a gente está fazendo do telhado da igreja, porque a igreja estava um pouco sucateada. E com a ajuda do povo, só com a ajuda do povo, a gente está conseguindo levantar e fazer com que essa parte administrativa da igreja possa estar se fortalecendo. E na questão espiritual, eu cheguei numa paróquia onde as pessoas já não estavam mais quase participando da igreja. Eu me recordo, a primeira missa que celebrei foi um domingo à noite, e eu tinha 40 pessoas numa igreja domingo à noite, eu contei, e não tinha ministério de música, para poder justamente animar a celebração. Tinha acabado. Infelizmente, naquele momento não compareceram. Sim. E a gente, então, começou a pensar, a gente vem de uma igreja, por exemplo, onde eu aumentava as missas lá para poder dar conta de pessoas. Aqui eu chego numa comunidade que estava bem, vamos dizer assim, machucada também, um pouco decepcionada. Outros padres que passaram por aqui talvez não deixaram uma marca tão positiva. Então vim com essa missão para tentar resgatar, né? Que não é fácil, né? Destruir é rápido, né? Para construir é difícil. Então a gente está tentando, né? Estou só há 10 meses, a gente já fez bastante coisa até. Eu acho que as pessoas estão começando a regressar e voltando a essa comunhão com Deus, que é o que mais nos importa nesse momento, né? Hoje o senhor tem, se for botar em números, assim, o senhor tem, de quando o senhor chegou, né, o senhor relata 40 pessoas, para hoje o senhor consegue descrever quantas pessoas hoje, frequentam assim, a sua missa? Participando, assim, no final de semana, né, a gente conta, porque a gente também nós temos 7 comunidades, 7 capelas ali da matriz. E às vezes você acaba, né, esvaziando um pouco, porque tá perto de casa. Isso, mas atualmente deve frequentar, no fim de semana, umas 1.000 pessoas, né? Hoje deve ter chegando a esse número de 1.000 pessoas nas missas no fim de semana, contando todas as comunidades onde a gente assiste, né? Sim. Padre, um desafio que o senhor falou do telhado da igreja, né? Que parece algo pequeno, mas não é, né? Ainda mais aqui em Cachoeiras, que a parte econômica ela pesa muito para as pessoas, né? E já puxando esse gatilho, eu queria falar um pouco de dízimo, né? Que é uma das coisas que eu acho muito importante, né? Até para ajudar nessas questões todas da igreja. E assim, o senhor sentiu, da onde o senhor estava para Cachoeiras, uma diferença em relação ao povo? Essa questão do dízimo, essa questão toda, assim, como que o senhor vê isso hoje? Sim, eu vim de uma comunidade que a gente tinha também feito crescer, uma comunidade onde o dízimo lá era até alto, porque a própria cidade, as outras paróquias tinham feito um trabalho já, então já era uma conscientização já. Aqui, como eu te disse, eu cheguei numa comunidade que estava um pouco esvaziada, um dízimo que praticamente só mantinha a paróquia, você não podia fazer nada a mais, e assim a gente começou a fazer um trabalho e tem ainda continuado a fazer esse trabalho. Graças a Deus tem se juntado boas pessoas, a gente chama de pastoral do dízimo, né? Que é um trabalho com um grupo de pessoas que desenvolvem, que me ajudam, e a gente tem conscientizado as pessoas. Mas no mundo católico, o dízimo ainda precisa ser, vamos dizer assim, bem trabalhado e bem, vamos dizer, informado ao povo. Porque ainda tem uma visão assim um pouco, talvez, negativa.
sabe? Sim, sim. Parece que o dinheiro é dado ao padre. O dinheiro é Pra dado à curtir, comunidade, pra passear, né? é isso que... O dinheiro é dado à comunidade, né? O padre, ele recebe o que a gente chama de pecúlio, que é a sua congra, o seu salário, podemos assim dizer, mas ele é um administrador, né? Ele administra o patrimônio e existe um conselho econômico que acompanha tudo isso, que de certa forma fiscaliza, entre aspas, tudo aquilo que é feito, né? Existe um balancete que a gente apresenta, mas mesmo assim, ainda no mundo católico, ainda não há uma conscientização espiritual da questão do dízimo. E puxando né, dessa questão toda do dízimo, uma das coisas que eu vejo, se não... Acho que o maior trabalho que a Igreja Católica faz hoje, que eu assim, admiro muito, é o trabalho social, né? Inclusive, o dia que eu estive lá, né, conversando com o senhor, eu reparei na questão de alimentos, e eu vejo que isso tem uma entrega surreal da Igreja Católica, né? Que quem dera se outras religiões também acompanhassem esse ritmo todo. Porque assim, eu vi que é uma certa prioridade, né? A questão do órfão, da viúva... Né? Como que o senhor trabalha em relação à parte social? Nós aqui ainda estamos começando a estruturar, como eu te disse, a paróquia, né? Então, nós temos aqui, a princípio, 3, podemos dizer, pastorais que trabalham na questão social. Sim. A gente chama dos vicentinos, que fazem um trabalho com as famílias. Surreal. Que ajuda, colabora, né? Principalmente na capela aqui do Sagrado Coração, aqui embaixo, eles têm ali até um bazarzinho que mantém para suprir aquilo que falta à sexta, né? Então, mensalmente, eu agora não posso dizer o número correto de pessoas que assistimos, as famílias, mas é um número bem expressivo, famílias que recebem de nossa paróquia mensalmente a bolsa para poder se manter, né, com alimentos. E também tem outros trabalhos que se desenvolvem também da pastoral dos vicentinos. Tem a pastoral da criança, que faz um trabalho muito bonito, que é a questão da desnutrição, o acompanhamento ali até os 7 anos, para o crescimento das crianças. E aqui em Cachoeiras também tem? Temos aqui em Cachoeiras, faz esse trabalho. Antigamente se fazia ali no Parque Veneza, nós temos ali um espaço que se chama Nossa Senhora Aparecida, ali era desenvolvido. Hoje as agentes elas vão à casa das crianças, das famílias, e nós estamos começando a fazer um trabalho que é com a pastoral da sobriedade, para ajudar as pessoas que têm algum tipo de vício, que precisam de sobriedade. Isso é importante A gente demais. está começando a fazer um trabalho, porque eu vejo essa necessidade aqui em Cachoeiras, porque eu estou ali na praça e eu vejo, infelizmente, coisas que eu acho que ninguém gostaria de ver, mas eu vejo jovens se drogando, coisa do tipo. Isso a minha fé não me faz ficar alheio a isso ou indiferente a essa realidade. Então a gente tem começado a fazer um trabalho, fizemos um curso. Estamos aí tentando angariar pessoas, porque também não é fácil ter pessoas para se dedicar a esse trabalho, né? Porque elas também têm que buscar a sobriedade, né? Até porque quando o senhor assume, né, uma igreja, o senhor não assume só uma missa. O senhor assume um povo, né? E quem está em volta dele também, né? Sim. Então, eu vejo assim, o quanto um padre tem que se empenhar para poder as coisas fluir no âmbito só, não. É geral. Em todas as áreas tem que ter a mão do padre ali para organizar, né? E como é que fica nisso a questão do senhor no dia a dia? O senhor tem um dia de folga para poder refrescar a cabeça, para poder sair? Eu não sou muito modelo para padre, não, porque eu tenho uma vida muito agitada, sabe? Então eu não sou assim esse exemplo para alguns, porque eu dou aula, né? Eu dou aula em 2 faculdades, faço um doutorado, então eu tenho uma vida assim um pouco agitada com relação aos estudos e academia. E também participo das celebrações, atuo como administrador da paróquia e tem um dia de folga, que é uma terça-feira, onde a gente tira para poder também visitar a família, viver um pouco, né? Porque a gente às vezes fica tão agitado e a gente precisa ter um tempo para fazer uma higiene mental para poder servir melhor ao povo, né? Voltar renovado. Então a gente tem que ter, toda terça-feira a gente tem esse momento, né? Onde a gente sai, vai a um cinema, vai na casa de um amigo, na casa de uma família, na casa de afilhados, que eu tenho alguns afilhados, e a gente tem uma vida, vamos dizer assim, normal. Vamos à praia também. Eu sou uma pessoa, ou vou fazer caminhada. Um dia que eu também posso ir com muita tranquilidade de academia, que eu também procuro fazer, né, para cuidar um pouco também da saúde, né? Saúde física. Então, acho que a gente vive uma forma normal. Eu acho que isso é importante também, que o povo veja que o padre também é uma pessoa normal, né? Sim, que não é um Deus. É um ser humano, né? E aproveitando falando disso aí de folga e tudo, né? Recentemente o senhor esteve na Itália, né? E o senhor viajou para muitos países, né? O senhor viajou para aproximadamente quantos países o senhor já conheceu? Já conheci bastante já, né? Por causa dos trabalhos e tudo que a gente desenvolve. Porque como eu morei
na Itália, né, 2 anos e meio que eu comecei a fazer um doutorado lá, a gente tem muita facilidade. A Europa você consegue fazer viagens assim, a um preço muito barato, né, por causa justamente de uma economia que facilita isso. Sim. E também a gente é chamado aqui e ali para ajudar, para colaborar, você acaba conhecendo. Eu devo ter conhecido mais ou menos mais de uns 10 países já, graças a Deus, mas isso tudo é uma graça mesmo, Sim. que a fé, a igreja me ajudou, porque foram fazendo missões que a gente pôde fazer, ter essa oportunidade de conhecer, né? E assim, culturas diferentes. Qual o país que o senhor viu que é bem mais aceito? A Itália realmente é onde questão da fé? o catolicismo. Olha, hoje assim, na questão de fé, de acolhida, está globalizado, sabe? Graças a Deus. As limitações são muito grandes. As pessoas não estão muito abertas à fé, sabe? A gente tem observado que no Brasil ainda temos uma boa participação do povo. Mas o senhor acha que isso aí é devido ao descrédito que alguns líderes também passam? Não, e também assim, colabora, claro, essa Sim, questão da pedofilia atrapalhou em muita coisa, a questão da evangelização, mas o fato é que hoje o bem-estar, não é, que as pessoas procuram não está vinculado à fé, está vinculado a si mesmo, né? A si mesmo. Elas não estão buscando adorar a Deus, estão buscando adorar a si próprios, né? Então, assim, a religião, a fé, o encontro com Deus, ela vai ficando para o segundo plano. Eu digo a vocês, eu tenho um pensamento, né? Quando a pessoa se acomoda em tudo, mas a gente está falando da religião aqui, ela vai para um esfriamento espiritual. E aí o reino de Deus não é mais prioridade para ela. Aí assume aquilo que Pedro fala na sua carta, né? 3 coisas aquecem dentro do ser humano: a cobiça da carne, a soberba da vida e a cobiça dos olhos. Então, isso aquece no ser humano e o reino de Deus não é mais prioridade. Então, isso a gente tem observado em muitos países, essa secularização. É só um declínio, né? Quando vê a pessoa, é só... Há aqui um reavivar no Brasil, na América Latina, né, nos Estados Unidos, mas na África, na Ásia, há um reavivar da fé cristã, mas a gente vê na Europa aí uma secularização muito grande, sabe? Padre, é uma das coisas também que eu queria, assim... O senhor visitou vários países, mas talvez tenha um que o senhor ainda tenha o desejo de conhecer pessoalmente. Ah, sim. Assim, um país que eu tenho vontade de conhecer por algum motivo. O senhor tem ainda algum país que o senhor ainda tem vontade de conhecer ainda, que não tem oportunidade, né? E eu gostaria de ir na África. Eu nunca fui à África, né? Nenhum país da África eu tive oportunidade, seja os países da África do Norte, ali da região do Saara, nunca pude oportunidade, seja a África, vamos dizer assim, equatorial, nunca tive oportunidade de ir. Gostaria de um dia conhecer. Há possibilidades, porque a minha congregação religiosa tem casas de missão. Lá na África. Então nós podemos fazer visitas a essas casas de missão. Que eles têm? Nós temos vários países. Nós temos na Angola não, Moçambique, Ruanda, Quênia, nos Camarões, na África do Sul, e Uganda. Em vários países da África temos várias missões lá. Então há uma possibilidade de a gente poder visitar essas missões, né? Sim. Padre, uma das coisas também que eu queria tocar no assunto é em relação à política, né? Uhum. Infelizmente ou felizmente isso faz parte do nosso dia a dia, né? E assim, eu fico vendo os líderes religiosos, a responsabilidade que eles têm, porque alguns assumem, né, a sua posição política, outros não assumem, né? Então, assim, politicamente, como que o senhor vê essa responsabilidade? O senhor é um padre que prefere assumir para os fiéis realmente seu posicionamento, prefere se resguardar? Como que o senhor acha? Eu penso o seguinte: eu tenho que lidar com um povo com suas vertentes, né, políticas. Eu assim não me manifesto publicamente, porque infelizmente a gente vive num mundo muito polarizado, onde se você é de um lado ou de outro, as pessoas não só te excluem, mas também elas acabam colocando em descrédito aquilo que você prega. Eu acho que a gente tem que promover o discernimento nas pessoas, né? Levá-las a elas terem o discernimento daquilo que elas devem votar, daquilo que elas devem decidir, né? Sim. A gente não deve compactuar. A gente faz, eu particularmente, Francisco, em épocas de eleições e tudo, eu procuro levar as pessoas a fazer o seu discernimento. Por exemplo, eu chamo candidatos que queiram e que tenham um pensamento dentro da doutrina social da igreja, né? É importante. Que tem um pensamento vinculado a essa doutrina social e a doutrina também cristã,
para poder apresentar as suas propostas, porque a igreja também, ela não se exclui disso, ela não tem partido, Sim. entendeu? Ou não deveria ter, mas ela deve apresentar e favorecer com que as pessoas possam fazer o seu discernimento daquelas que elas devem votar, que querem como seus representantes no governo. Eu fico vendo, eu digo mais um pouco agora na minha área, que eu sou da igreja evangélica, eu fico vendo muitos pastores assumindo cargos, né, políticos, né? Assim, em certo ponto eu não concordo, né? Mas isso aí cabe a eles, cada um a julgar a si mesmo, né? E o senhor, o que o senhor acharia de um padre ter um posicionamento de assumir um cargo público, de vir como, de repente, um vereador, um prefeito, digo, no âmbito aqui regional? Dentro da nossa fé, dentro da nossa doutrina, se um padre deseja, ele até pode, só que ele tem que se afastar do ministério, entendeu? Ele não pode exercer o ministério e estar se vinculando à política. Sim. Então, assim, existem, né, alguns até deputados, vereadores, que já se candidataram, já tiveram a oportunidade de exercer a sua missão lá como vereador, ou até mesmo como prefeito. Existem cidades do interior que acontecer isso. E depois eles retornam? Então, aí pode retornar, mas isso tudo é conversado com o bispo, né? Que é o responsável por ele na diocese. Mas, particularmente, eu não sou muito a favor, só se fosse assim, uma coisa assim, muito grave, entendeu? Né? Muito urgente, né? Mas não sou a favor porque nós não somos... a gente deve se preocupar muito com a parte espiritual, com o povo. A parte espiritual leva a parte social, claro, sim. Mas é importante que o padre se mantenha, de certa forma, meio que neutro, porque ele trabalha com todas as alas, e tem que ser assim, com todas as alas da política. Ele tem que saber passar por todas elas para levar o povo para o reino de Deus, né? Sim. Eu vi muito na época quando eu falo em política, eu vejo muito na época da pandemia, né? Essa questão, parece que aflorou muito essa questão da política também, né? Essa questão da pandemia, morreu milhares de pessoas, é um sofrimento muito grande, né? Como que o senhor, na época, teve que lidar em relação à pandemia, com as pessoas? Teve que, eu acredito que se doar muito mais, né? Porque o povo muito fragilizado. Como que foi essa época da pandemia também? E nesse tempo do auge da pandemia, eu estava trabalhando em Itaipuaçu, Maricá. E nós, acho que com todos, fomos pegos de surpresa e tivemos que ser criativos, né? E aí orar muito, pedindo ao Senhor discernimento. E lá na parte de apoio ao povo, nós tivemos então esse trabalho com os vicentinos, e um trabalho assim de fazer sopa e levar, ou até mesmo nas comidas ruas, para as famílias que, principalmente senhoras, pessoas de idade que não tinham condições de fazer a sua comida, porque não tinham condições de sair de casa. Sim. Então, chegamos ao momento de a gente fazer, ou até mesmo fazer compras para elas, para essas pessoas. Grupos foram se unindo e foram se solidarizando para fazer isso, entendeu? Então, isso aconteceu na paróquia, e eu não fechei a paróquia ficava aberta. Ficou aberta mesmo. Apesar, claro, tem uma lei que proibia e tudo mais, mas eu dizia assim, gente, na hora de um socorro, na hora de um desespero, as pessoas procuram a Deus. Se estiver fechado, como é que vai ser, né? Então, assim, eu não fazia propaganda para virem. Sim, mas eu deixava aberta. Não inibia o pessoal de e fazia a transmissão, né? Fazia as transmissões pela TV, pelo celular, pelas mídias, para que as pessoas tivessem esse contato conosco diariamente. A gente fazia diariamente, seja a recitação de alguma oração, o terço, o que fosse, e a Santa Missa também. Sim. Padre, é uma das coisas que, assim, eu observo que foi real, né? Realmente foi um vírus, né? Eu perdi muitos conhecidos, né? Infelizmente. Mas o senhor acha que, por parte de algum... da mídia, por parte de algumas pessoas, parece que foi propagado um medo. O senhor acha que foi algo assim, que em vez de ajudar a pessoa a se conscientizar e só botar uma máscara, tudo, não criou dentro dela um desespero, um medo? A mídia politizou muito a questão, não é, da pandemia, né? Claro, é uma coisa séria. Eu, por ter a facilidade de escutar em outras línguas, entender outras línguas, sim, também assisto os jornais, seja italiano, seja até americano. Então, a gente, ao assistir, a gente não via isso. Na Itália, não sei se você lembra, houve aquela questão muito séria, onde até os caminhões do Exército carregavam os caixões. Sim. Lá não foi feito tanto alarde como foi feito aqui no Brasil. Então, assim,
A gente sabe que, infelizmente, a questão da pandemia é séria. Eu perdi pessoas também, amigas, perdi um grande afilhado meu diante da pandemia, mas eu digo a você, Marquinhos, que a pandemia ela foi politizada aqui no Brasil. E depois, né, a gente não quer citar nomes e nada, mas hoje em dia não se contabiliza mais. Não. Mas até o final do último governo se contabilizava dia e noite a questão das mortes. Passou, acabou o Covid. Acabou o Covid. Então a gente sabe que foi politizada. Infelizmente, tiveram seus defeitos, teve seus erros na condução disso, sim. Mas a gente sabe que, infelizmente, foi politizada. Usaram realmente uma doença, né, um momento de muita dor para poder fazer política. Né? Olha, eu sou muito sincero, eu não gosto de me envolver muito com mídia, assim, porque, infelizmente, enquanto você está agradando, você... É bom. É bom. Não agrada, te excluem, te colocam de escanteio, né? E, padre, uma das coisas também que, falando em relação à política, né, tá sendo votado, está sendo muito circulado na mídia, né, essa questão do aborto. Uhum. Né, é uma das coisas que tem se falado muito. Né, eu acompanhei parte da votação, eu gosto de estar por dentro, de ver a questão da política, tudo. O senhor é um líder, né, de uma comunidade. O senhor ali tem centenas, né, de pessoas ali sempre ouvindo o senhor, tudo. Uhum. Como que o senhor, como líder, se posiciona em relação a isso? Uhum. Como que o senhor também lida com pessoas que talvez apoiam ou negam, né, essa questão? Eu fico com a posição da igreja, né, que é a posição a favor da vida, né? O problema é que as pessoas não entendem essa posição da fé cristã. A fé cristã crê que nós somos, no ato da concepção, né, nós já temos ali a graça de Deus, a alma já é dada ali à pessoa, né? Deus concede isso. Então a igreja ela vai lidar com aquela vida que está no seio materno. Só que infelizmente hoje, por toda uma questão aí que vem dessa autonomia do sujeito e tudo mais, né? Em que a pessoa diz assim, meu útero não deve estar, não está vinculado à sua crença, né? Tem um slogan que agora me fugiu. Mas o fato não é isso, não é crença. É a questão que existe ali uma vida que está sendo gerada, né? Só daqui não sei quantas semanas. Não, já é uma vida. Como é que surge? Justamente, biologicamente, a gente sabe. Então a igreja sempre vai estar lutando a favor da vida. Agora, nós nos posicionamos sempre a favor justamente da vida, fazendo com que as pessoas também possam compreender este argumento, Sim. que não é só um argumento religioso, é um argumento também biológico. Mas a igreja me pede, né, que a gente possa sempre, atualmente, por exemplo, fazer as orações, suplicar ao Senhor essa graça, né, para que isso não aconteça em nosso país, realmente algo que pode vir a cada vez mais piorar ainda mais a consciência do ser humano, da antropologia, Sim. entre os vários problemas que podem surgir. Mas a gente procura sempre conscientizar o povo, né? Meu papel é conscientizar nos momentos, nos grupos, Sim, claro. E falar também, às vezes, nas celebrações, para que o povo possa justamente se posicionar. Eu, particularmente, nas minhas redes sociais, sempre coloco ao favor da vida para poder ir contra o aborto. Né? Sim. Padre, o senhor está em Cachoeiras de Macacu e uma das coisas que eu também tenho que perguntar ao senhor, o senhor já foi em alguma cachoeira, né? Rapaz, você sabe que não fui ainda. Preciso ir, ainda não consegui ir. Aqui o turismo aqui, né, assim, é algo que chama atenção, né, e tudo. E assim, o que o senhor mais gostou de Cachoeiras de Macacu quando o senhor veio morar aqui? Assim, acho que toda cidade que a gente já trabalhou tem suas riquezas, né? Riquezas do ser humano, riquezas naturais. E eu digo a você assim que para cá, em Cachoeiras, eu posso dizer que a natureza em si, o verde, Sim. que a gente vislumbra por aqui, que encanta a gente, que faz uma limpeza na nossa mente, e também o povo muito carinhoso, muito acolhedor. Muito acolhedor, muito. E eu, assim, tenho me identificado bastante, sabe, com as pessoas que aqui tenho conhecido e que também se permitem conhecer, né? Sim. Então a gente tem criado, assim, bons vínculos aqui com a comunidade. E estou, assim, muito bem aqui em Cachoeira, muito feliz. Mas tem que ficar bastante tempo? Então, não depende tanto de mim, depende dos meus superiores, mas o tempo que Deus permite, a gente fica assim. Padre, de antemão, eu quero agradecer também, né, o senhor por esse momento. Foi um momento que assim deu para mim conhecer um pouco mais do Padre Francisco, né?
dos seus posicionamentos, das suas ideias, né, de todo o seu trabalho, que é de suma importância. E principalmente eu fico feliz que Cachoeiras, né, tenha uma pessoa assim uma pessoa ativa na obra de Deus, né, independente da sua religião, né, porque a religião ali é só algo que vai passar, mas tem coisas que são muito mais valiosas para a gente, né? Então eu queria também pedir ao senhor para deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o nosso podcast, né, as suas considerações aí finais aí, deixar um abraço ao povo. Eu, como entrei no meu processo de discernimento vocacional, me baseava muito na palavra de Deus em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga e abre lá o rolo do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, curar os enfermos, toda essa passagem rica. E eu trago isso na minha vida. Eu quero estar nos lugares, sendo conduzido pelo Espírito Santo, para fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores, que eu possa conduzir essas pessoas a serem pessoas que encontrem a Deus e deixem uma marca positiva por onde passarem. Então eu queria deixar primeiramente agradecer a você pelo convite, estar aqui junto com você, te conhecer um pouco e conhecer esse trabalho que você tem realizado e pedir a Deus que abençoe cada vez mais e que te conceda discernimento para ir à frente, e dizer a você que deixo essa mensagem. Quem quiser me conhecer pode me conhecer, estou ali na paróquia, a gente está aqui aberto, mas dizer aqui a você que o Espírito Santo possa nos conduzir, fazendo com que Cachoeira possa crescer como cidade e crescer principalmente numa harmonia, num vínculo bonito entre as pessoas, com as suas diversas crenças, mas sempre valorizando o ser humano, acima de tudo. Sim, padre, foi uma honra. Obrigado. Né? Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Né? Esse aí foi mais um episódio aí do Marquinhos Cast. E, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado. Só ficou faltando falar que era vascaíno, mas tudo bem. Poxa, isso aí seria uma honra, né? Porque eu também sou. Então...